Bom dia a todos. Novamente estamos aqui para a gravação de mais uma aula. Meu nome é Tainara, sou professora na Faculdade Estácio de Sá, sou mestre e doutoranda pela Universidade Federal de Goiás e atualmente eu sou coordenadora do ambulatório de enfermagem aqui do Serof. Estou aqui com os alunos da Faculdade Estácio de Sá que já estão no 10º período do curso de enfermagem. E hoje vamos falar um assunto que vem preocupado muito, que é o quê? Que é o suicídio. E estamos no mês de setembro, que é o quê? É o mês amarelo, que é o mês contra. E contra e conscientização do suicídio. Por que esses dados ultimamente vem preocupando muito? Esse assunto está muito na mídia. Porque é um assunto que tem que ser falado, que tem que ser conscientizado. A população, porque tá tendo muitas mortes de suicídio e tem várias causas, e uma das causas são o que? São algumas doenças mentais que a pessoa não aceita, que não fazem um tratamento adequado, que são casos de esquizofrenia, que são casos de doenças mentais que vem acontecendo, depressões graves. Temos também o uso abusivo de drogas, uso abusivo de álcool, às vezes é uma mistura de drogas com álcool, e isso vem o que? Vem acontecendo cada vez mais, e tem dados que estão o que? Estão assim preocupando nós profissionais da área da saúde. E nós como enfermeiros que trabalhamos nessa área, nós temos obrigação de quê? De estar ali conversando com a nossa equipe, com familiares e principalmente com os nossos pacientes. Então, por isso que trouxemos hoje essa temática sobre o suicídio, que é para quê? Para conscientizar a população, em especial os profissionais da área da saúde. Como? É falar sobre o assunto, explicar, ver os sinais e sintomas dessa doença. Porque o melhor remédio para isso é a prevenção. E como que eu vou prevenir? Através da minha conscientização, né? Através da minha conversa, é olhar os sinais que eu estou tendo com essa pessoa. E hoje em dia, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, vem aumentando muito. Então, assim, tá muito preocupante. E não tem coisa pior do que você ver que um paciente, um colega de trabalho, um ente querido, um paciente morreu, cometeu um suicídio, sendo que ele estava com dados lá, falando para você, mostrando sinais e sintomas, e você como profissional ou como uma pessoa que estava perto dele não fez nada. Então, o que acontece? Nós temos o que? Nós temos que trabalhar para quê? Para a gente diminuir esses dados, para a gente diminuir o número de suicídio que tem. Ok? Então vamos estar, ao longo da aula, vamos estar conversando um pouquinho sobre o suicídio, mostrando o que é o suicídio, quais são os sinais e sintomas da pessoa que vai cometer um suicídio, quais são os dados epidemiologicamente, o que tem mostrado. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, né, que é o mês que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou que seria o mês de prevenção, de conscientização e prevenção ao suicídio, né? O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Esse Setembro Amarelo ele ocorre, né, desde o ano de 2014, né, foi decretado isso, todos os anos depois de 2014, todo mês de setembro é feita essa conscientização, e ela é feita no mundo todo, né? O movimento acontece durante todo o mês de setembro em todo o mundo, porém há uma atenção especial no dia 10 de setembro, pois é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, o dia 10 de setembro eles focam mais, porque é o dia de prevenção ao suicídio. E falar sobre suicídio, antigamente, eles tinham esse receio de falar, porque achavam que o indivíduo, falando sobre suicídio, acarretaria mais a pessoa a se suicidar. Mas não, eles mudaram essa visão deles, colocando que, conscientizando e prevenindo, né, o suicídio aos indivíduos, aos pacientes que têm esse risco. Como podemos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização de desejo de morrer ou de dar fim à própria vida, né? Então,
podemos definir o suicídio como isso aí. A pessoa tem um gesto de autodestrutivo, ela tem vontade de morrer, né? As consequências em volta dela faz com que acarrete isso, esse desejo de tirar a própria vida. E a OMS, ela traz aqui que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Então, o índice de mortalidade, né, de suicídio é muito grande. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Pode ser realizado através de ato, tiro, envenenamento, enforcamento ou por omissão, recusa em alimentar-se, por exemplo. Aí eu vou falar sobre um pouco também da etiologia, o que leva uma pessoa a se matar. Normalmente não é um motivo único, e sim um conjunto de situações. E pessoas têm necessidade de aliviar pressões externas como cobranças sociais, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso e humilhação e etc. Então, esses aí são uns fatores que levam a pessoa a cometer esse suicídio, um fracasso na vida sentimental, no trabalho, uma ansiedade, um medo de algo, a depressão. Então, esses aí são os fatores que acarretam a pessoa a cometer esse suicídio. O suicídio é a consequência de uma perturbação psíquica, a tensão nervosa que envolve a cuna nos conflitos intrapsíquicos da gravidade acentuada. Transtorna a tal ponto que a morte torna-se o único refúgio e a inevitável solução dos problemas. Então, a pessoa acha que, tirando a própria vida, né, pelos fatores que estão ocasionando, pelas consequências da vida dela que está acontecendo, ela acha que a solução para resolver todos os problemas é tirar a própria vida, né? É um refúgio para ela, para acabar com esse problema tirando a própria vida. Mas nós podemos, como enfermeiro, nós podemos destacar aqui que não é assim, né? Tem médicos aí, psiquiatras, tem uma solução para isso, tem um tratamento para isso, para evitar isso. Inconsequentemente, o suicida tentou depositar a culpa de sua morte nos outros indivíduos que compõem seu ambiente social, principalmente na família. Neste caso, o suicídio funciona como um castigo e como revidar uma agressão do ambiente que o envolve. As causas mais comuns é a depressão na forma simples ou na forma bipolar. O que é a depressão alternada com períodos de mania ou euforia? A dependência química, o álcool, a droga. A esquizofrenia é uma perda do contato com a realidade. Basicamente, quem tem essa doença apresenta alucinações, delírios, que são construção de ideias falsas sobre a realidade. O mundo atual tem influência em números de suicídio. A estatística mostra que o suicídio cresce não somente por questões demográficas ou populacionais, mas também por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada um, que estimula a autodestruição. Na sociedade, vive com diversas situações de agressões, competição e insensibilidade. Campo fértil para que transtorno emocional se desenvolva. O principal antídoto para combater essa situação é o sentimento humanitário. Um pouco dos sinais e sintomas que a pessoa, o indivíduo que vai cometer o suicídio apresenta. Alguns fatores são comuns aos indivíduos que tentaram cometer o suicídio. Por exemplo, é mais frequente nas idades que delineiam as fronteiras da vida, como a puberdade e a adolescência, e entre a maturidade e a velhice. Porém, a faixa etária compreende genericamente dos 15 a 44 anos. Então, existe essa fase de transição, que a pessoa ela pode apresentar mais o índice de suicídio, os sinais e sintomas, durante a puberdade e a adolescência, e a maturidade e a velhice. E um ponto significativo a ser analisado é que os casos de suicídio foram extremamente raros nos campos de concentração, o que reforça a evidência de que as condições exteriores, mesmo as mais brutais, não explicam o fenômeno. Além disso, o suicídio é mais comum em nações ricas e ocorre com mais frequência nas classes médias. Então aqui fala pra gente que não é um fator externo que, tipo assim, não é as condições exteriores que contribuem pro suicídio, mas sim que é uma coisa psicológica que acarreta o suicídio e que ocorre muito em pessoas com a classe média e as pessoas mais ricas.
Por razões não completamente esclarecidas, as mulheres cometem 3 vezes mais tentativas de suicídio que os homens. No entanto, os homens são mais eficazes, isso porque o sexo feminino recorre aos métodos mais brandos, como o envenenamento, enquanto os homens usam armas de fogo, tendem ao afogamento, enforcamento ou saltando de grandes altitudes. E isso a gente vê bastante, que é a questão que as mulheres tentam mais, mas elas recorrem a métodos que não são tão eficazes igual dos homens. Às vezes ela toma aquela medicação, toma um veneno e assim, às vezes nem consegue chegar ao propósito que ela queria. Já os homens não, eles já fazem de uma forma mais brutal, seja com uma arma de fogo, pulando de alturas significantes. E as doenças físicas como câncer, epilepsia e AIDS, ou doenças mentais como alcoolismo, dependência tóxica e esquizofrenia compõem alguns dos motivos que induzem o indivíduo a tentar a própria vida. Algumas situações sociais também conduzem ao suicídio. Podemos incluir como exemplo um insucesso no matrimônio, ou não ser casado, não ter filhos, não ser religioso, e o isolamento social e fracasso financeiro. Então aqui nesse caso, fala assim, que apresenta as pessoas que têm as doenças mentais, ou seja, aquela que foi diagnosticada como um câncer, que ela não tem aceitação da doença, aí ela às vezes apresenta esses sintomas de ter risco ao suicídio. E também aquela pessoa que às vezes tem um fracasso, seja no trabalho, ela não consegue ter filhos, o casamento não deu certo, e assim, várias coisas que levam a pessoa a cometer esse suicídio. Como se sente quem quer se matar? No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos ou ideias conflituosas, que a gente chama de ambivalência. Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só, uma solidão sentida como um isolamento insuportável. Então assim, ela sempre acha que está sozinha, que ela não pode ser consolada, que não tem solução para o problema dela, que é esse bem o sintoma que ela apresenta. E muita gente tem um desejo que revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que a outra pessoa sinta o mesmo que ela está sentindo. E outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir ou de ir para um lugar ou situação melhor. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar paz, descanso ou final imediato aos tormentos que não terminam. Quer parar de sofrer e talvez no pensamento da pessoa que já tem esse pensamento suicida, acha que é isso, que se ela acabar com a própria vida, ela vai encontrar paz, ela não vai ter mais aquele tormento que ela passa na vida. E a gente sabe que tem como ela alcançar essa paz sem ser optando pelo suicídio. Como o suicídio é visto pela sociedade? O suicídio continua sendo um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto proibido e que agride várias crenças religiosas. O tabu também se sustenta porque muitas vezes o suicídio é como um fracassado. Quem tenta suicídio pede ajuda? Quem tenta suicídio ele não pede ajuda, ele planeja, né? Ele vai planejando, ele está com uma depressão e essa depressão vai acarretando ele ter desejo de se matar. E aí ele planeja tudo devagarzinho, quando ele dá fé, quando a família que está por perto percebe, ele já fez o ato de suicida. Então a primeira medida preventiva e educação é preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubando tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tenta necessidade de aliviar a pressão externa, como cobrança social, culpa, remorsos, depressão, ansiedade, medo. O fracasso e a humilhação faz a pessoa chegar a este ponto a tirar sua própria vida. O que acontece? Quando a pessoa ela vai fazer o ato de suicidar, de tentar tirar a sua própria vida, significa que ela já tentou todas as alternativas e para ela teve um insucesso. Como a nossa aluna Brenda falou, é um fracasso no casamento, às vezes a pessoa não consegue ter filhos, é um emprego que não dá certo, e aí a pessoa fala, ai, pra mim tá tudo ruim, a minha vida com a família, estou desacreditada, o meu casamento foi um fracasso, ou às vezes não consegue um casamento, né? Não consegue ter filhos. A questão da religião é muito importante, porque é uma base que tem a pessoa. Então, se ela não acredita ali em força superior, em forças maiores, para ela não tem um motivo da vida. Então, é tipo um quebra-cabeça.
Então, se minha vida familiar tá ruim, o meu emprego tá ruim, o meu casamento foi um fracasso, eu não tenho em quem acreditar, para que eu vou viver? Né? Então, acha que a morte, que tirar a morte é a única saída que tem. Que para isso acontecer, não acontece de um dia para a noite a pessoa que tem suicídio. Então são os pensamentos negativos, são o quê? São a falta de socializar, é uma depressão que a pessoa vai mostrando ali. Mas sim, é porque a pessoa quer aparecer. Antigamente tinha muito isso, porque a pessoa quer aparecer, porque a pessoa quer mostrar, e não é isso que acontece. A pessoa quer o quê? Quer fugir. Ela não está aguentando mais aquilo dali. É muita pressão, entendeu? É muita negatividade, é muitas coisas ruins acontecendo. Porque na vida sempre tem o quê? Sempre tem alguma coisa que tem que ser melhorada. Ou é minha situação financeira, ou é meu emprego, minha vida familiar. Nós temos problemas demais. Quem é que não tem problema? Né? E aí o que acontece? Só que para a pessoa que tem esse pensamento de suicídio, essa pessoa que tem essa doença, para ele é castigado, ele tem culpa, ele é o menos favorecido dentro da instituição. Então ele leva aquele problema como o quê? Como o centro das atenções, como se sentindo culpado, como que aquilo ali acontece somente com ele. Segundo o filósofo, sociólogo, psicólogo francês Émile Durkheim, existem 3 tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anômico. Aí eu vou falar um pouquinho dos 3, melhor. Suicídio egoísta é um ato que se reveste de individualismo extremo. É o tipo que predomina nas sociedades modernas e é geralmente praticado por aqueles indivíduos que não estão devidamente integrados à sociedade e geralmente se isolam de grupos sociais, da família, amigos e comunidades. Esse tipo de suicídio ele é muito comum na depressão, que é quando a pessoa ela vai se isolando, ela vai se sentindo triste, ela vai ficando triste, até que ela sente que o único refúgio dela é tirar a própria vida para parar de sofrer. O suicídio altruísta, ele já é totalmente o contrário do egoísta. Esse aí ele tem o suicídio como um ato de heroísmo, que é muito comum no caso dos terroristas. Eles acham que cometendo o suicídio, ele vai estar chegando ao céu, chegando a algum lugar que ele acredita. Isso já foi muito comum antigamente, hoje ainda tem muito, de achar que o suicídio é um heroísmo, é uma maneira de morrer com coragem. É um ato que o indivíduo está tomado pela obediência e força coercitiva do coletivo, seja ele um grupo social restrito ao qual pertence ou mesmo uma sociedade como um todo. A variante contemporânea do suicídio altruísta são os atos terroristas praticados por fanáticos religiosos e extremistas políticos. E, por fim, o suicídio anômico. Esse suicídio anômico ele é um tipo de suicídio mais sazonal. Ele ocorre geralmente causado por alguma mudança abrupta no comportamento da sociedade e aí leva a um grande número de suicídios. Representa mais propriamente uma mudança abrupta na taxa normal de suicídio, geralmente marcado por uma vertiginosa ascensão do número de suicídios, que ocorre em um período de crises sociais, como por exemplo o desemprego ou processo de transformações sociais, como a modernização. É igual no caso a gente está vivendo uma crise aqui no nosso país, infelizmente, então assim, infelizmente isso também contribui para o aumento do suicídio, porque muitas empresas chegam aí à falência, seus funcionários são demitidos, então isso leva ao aumento do suicídio. O CID-10. O risco de suicídio tem uma classificação própria, pois é um fenômeno que pode ocorrer em vários quadros clínicos. A maior parte das pessoas que planejam se suicidar geralmente sofre de algum transtorno psíquico, devendo ser feito seu diagnóstico e sua classificação segundo o transtorno. Quando já ocorre tentativa consumada ou frustrada, utiliza-se os CIDs do X60 ao X84, que são colocados como lesões autoprovocadas intencionalmente. O X60 é uma autotoxicação por exposição intencional, analgésico, antipirético e antirreumático não opiciosos. O X68, pesticida, autotoxicação, gente, tô nervosa, autotoxicação. O X60, lesão autoprovocada por enforcamento.
estrangulamento e sufocação. O X74, lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo. O X78, lesão autoprovocada intencionalmente por objetos cortantes ou penetrantes. O suicídio pode ser prevenido? Sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existem condições mínimas para ofertar ajuda voluntária ou profissional. Agora a gente vai falar um pouco sobre diagnósticos de enfermagem para o risco de suicídio. A enfermagem, a gente sabe que ela tem um papel muito importante nessa prevenção, porque somos nós, os enfermeiros, que ficamos a maior parte do tempo, claro, não só os enfermeiros, a equipe de técnicos também, a maior parte do tempo do lado do paciente. Então tem essa facilidade de ver a mudança no comportamento dele antes de outras pessoas, principalmente em ambientes hospitalares, claro, né? E aí, como a Mayara falou aqui no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, o suicídio, ele não é uma doença específica, ele é uma consequência de outras patologias, né, que a gente falou as principais, que é a depressão na sua forma de mania, a esquizofrenia e o abuso de substâncias. Então a gente vai dar 3 exemplos de diagnósticos de enfermagem para a pessoa que tem risco de suicídio. Temos o diagnóstico segundo NANDA, que é o risco de suicídio, que ele está no domínio 11 na classe 3. Ele tem como definição risco de lesão auto-infligida que ameaça a vida. Os fatores de risco são diversos, podem ser comportamentais, como por exemplo a pessoa que está guardando medicamento, sempre você acha numa gavetinha um monte de medicamentozinho lá guardado, é bom ficar de olho. Demográficos, como alguma mudança muito brusca, como um divórcio, a perda de um ente querido. Físicos, as doenças, cânceres terminais, o HIV, psicológicos, como abuso de substâncias ou os transtornos psíquicos, no caso a depressão ou a esquizofrenia, situacionais, no caso uma pessoa que tem uma vida totalmente ativa, trabalha e de repente se aposenta, ela sente essa mudança muito grande, isso pode levar ao suicídio, e verbais, pessoas que ameaçam a matar-se. Isso é muito interessante também, porque nem todo mundo que está ameaçando se matar vai se matar, mas é um sinal de alerta. Se a pessoa já está ali falando, eu quero tirar a minha vida, eu não estou aguentando mais, é muito importante que a gente fique com a atenção redobrada em cima dessa pessoa. Aí a gente tem as nossas intervenções de enfermagem para esse diagnóstico, que é determinar a presença e o grau suicida, que seria ver se essa pessoa já tem uma doença de base, ou a depressão, ou a esquizofrenia, se ela já tentou isso mais de uma vez. Uma pessoa que cometeu um suicídio já uma vez, a tendência dele cometer de novo é maior. Encaminhar o paciente a provedor de cuidados de saúde mental, ele precisa de tratamento. A pessoa que tem risco de suicídio, ela precisa de tratamento, não tem como simplesmente deixar ela de lado e ignorar o problema, ela precisa ser tratada. Tratar e administrar qualquer doença e sinais psiquiátricos que possam estar colocando o paciente em risco, que é sobre as doenças, né? Se ele tem depressão, vamos tratar a depressão. Se ele tem esquizofrenia, vamos tratar a esquizofrenia. Monitorar os efeitos dos medicamentos e resultados desejados, envolver o paciente no planejamento do tratamento quando adequado, auxiliar o paciente a identificar a rede de pessoas e recursos de apoio, identificar aquilo que o paciente gosta e incentivar que ele faça sempre isso. Colocar o paciente em um ambiente menos limitador, que permita o nível necessário de observação, observar, registrar e relatar todas as mudanças de humor ou comportamento capazes de significar aumento no risco suicida e documentar os resultados de verificações de vigilâncias regulares. Envolver o familiar no planejamento da alta. Pode passar. E agora o NOC, que são os nossos resultados esperados. Evitar que o paciente se suicide, incentivar que o paciente reconheça o seu problema, aumentar a participação familiar de forma ativa durante o tratamento. Só relembrando um pouquinho, lá na última intervenção de enfermagem, que a gente fala sobre colocar a família junto, ter essa participação familiar no tratamento. Isso é de extrema importância e a enfermagem tem que estar muito atenta a isso, porque a enfermagem ela tem que dar muita educação continuada pro familiar, porque o tratamento ele não é da noite pro dia. Quem tem risco de suicídio é um tratamento longo como qualquer outra doença psíquica. A gente sabe que doenças psíquicas
elas não têm tratamentos rápidos, são tratamentos demorados que juntam terapia farmacológica e terapia comportamental, outras coisas não farmacológicas. A gente até colocou uma imagem que tudo que também é remédio, né? Então, assim, se o paciente ele gosta de correr no parque, então leva ele para correr no parque, porque isso é um remédio para ele. E se ele gosta de escutar música, coloca ele para escutar música, porque isso também é um remédio para ele. E a gente tem que explicar isso para a família, porque muitas vezes a gente lida com pessoas mais leigas que acham que vai ser só tomar um comprimido e a pessoa vai melhorar. E aí, quando eles não começam a ver essa melhora, tem uma tendência muito grande a abandonar o tratamento. Então a gente tem que estar muito atento a isso, sempre trazendo a família para perto, explicando, dando educação continuada, para que eles não abandonem o tratamento. Incentivando e mostrando, né? Também tem a terapia ocupacional. Terapia ocupacional, muita coisa. Um outro diagnóstico que a gente separou foi isolamento social, que está no domínio 12 na classe 3, que tem como definição solidão experimentada pelo indivíduo e percebida como imposta por outros e como um estado negativo ou ameaçador. As características definidoras são divididas em objetivas e subjetivas, que tem o afeto embotado e triste, não comunicativo, procura ficar sozinho, sem contato visual, e as subjetivas, insegurança em público e relato de sentimento de rejeição. E aos fatores relacionados, a gente tem alterações no estado mental, o bem-estar alterado e incapacidade de engajar-se em relacionamentos pessoais e satisfatórios. Na nossa intervenção de enfermagem nesse diagnóstico, a gente pode estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no respeito. Isso é muito importante, a gente que está à frente a esse paciente, demonstrar para ele que a gente, assim, tem confiança naquilo que ele fala e que também ele venha, a gente venha resgatar a confiança dele pra gente, porque a gente vai estar ali, é bem que a gente criar um elo e um vínculo pra gente estar, mais... Como que eu posso falar? Mais envolvido no tratamento e que ele possa me dar informações que talvez ele não dê para um familiar. Então, assim, é passar mesmo essa confiança e o respeito. Demonstrar empatia e cordialidade e autenticidade. Providenciar ambiente livre de risco. Isso também é uma coisa muito importante. Às vezes o ambiente oferece... O paciente já está com essa ideia de suicidar. E às vezes o ambiente oferece riscos. Às vezes seja uma corda que esteja, um lençol, ou assim, alguma coisa que seja propício, que seja risco, a gente está amenizando deixar o ambiente livre disso. Apresentar mudanças de forma gradativa, evitar situações emocionais intensas. Então, assim, às vezes evitar aquela situação que o paciente, tem um emocional mais abalado do que já está. Facilitar a manutenção dos rituais usuais do paciente na hora de dormir. Às vezes o paciente tem aquele costume de dormir, não dorme, às vezes tem um travesseiro, às vezes tem que escutar uma música para dormir. Então, assim, a gente facilitar, fazer com que ele tenha, assim, um sono melhor. Escutar os temores do paciente e de sua família, quais são os medos. Às vezes, assim, a gente, às vezes também até que meio que faz um papel um pouco do psicólogo. A gente tem que ouvir muito o que esse paciente tem para falar, porque a gente tem que estar ali pronto para escutar, porque qualquer informação que ele der pra gente, às vezes a gente acha que não tem uma importância, mas se a gente for analisar, tudo é bem relevante para o caso. E explicar tudo o que será realizado no paciente para o mesmo e sua família. Isso também é muito importante, a gente está falando todo o procedimento que vai ser realizado, explicar como que vai ser o tratamento, o que pode acontecer, porque às vezes está assim o tratamento, a gente fala que tudo vai ser a mil maravilha, mas não, a gente tem que falar as possíveis consequências que o tratamento traz também para eles estar cientes do que pode acontecer. Incentivar que o paciente participe de grupos religiosos e terapia ocupacional, e foi bem isso que a Ana falou, que assim, inserir ele assim, mais na sociedade, falar sobre religião também, que às vezes é uma coisa que ele acredita também, às vezes tá por um instante, às vezes ele se vê distante disso, entendeu? E a gente também inserir ele, as coisas que trazem prazer para ele mesmo, para esse paciente. E os resultados que a gente espera nesse diagnóstico é que ele melhore a comunicação do profissional de saúde com o paciente, aumentar a autoestima e melhorar essa socialização. O outro diagnóstico também de enfermagem é a síndrome do trauma de estrupo, né, que ele está no domínio 9, enfrentando tolerância ao estresse. Classe 1, a resposta pós-trauma, definição. Resposta mal adaptada sustentada a uma penetração sexual forçada, violenta, contra a vontade e o consentimento da vítima, né?
A característica definidora são abuso de substância, ansiedade, constrangimento, culpa, depressão, distúrbio no padrão do sono, oscilação no humor, paranoia, pesadelo, raiva, tentativa de suicídio e vulnerabilidade e medo, né? Os fatores relacionados ao estupro, né, que pode ocasionar isso aí. A pessoa teve um estupro talvez na infância, na adolescência, e aí ela traz esse trauma com ela. E aí vai acarretando tudo isso, a pessoa tem vontade de acabar com esse trauma e ela acha que a solução é se matar, tirar a própria vida. E aí a intervenção de enfermagem, né, que o enfermeiro deve estar fazendo é investigar o nível de ansiedade, né, porque tem 4 níveis de ansiedade, que são leve, moderado, severo e o pânico. Tá procurando fazendo essa investigação. Proporcionar também ao paciente tranquilidade, conforto, permanecendo com a pessoa sempre que possível, né? Não deixar o paciente só, trazendo para ele ali uma tranquilidade, mostrando para ele que onde ele estiver, no ambiente que ele estiver, envolver ele na sociedade, que vai trazer tranquilidade para ele, vai trazer conforto para ele. Usar uma abordagem calma e segura, né? Porque tem que ter fazer algumas perguntas que tem que ser com segurança, que o enfermeiro tem que estar passando para esse paciente, fazendo essas perguntas para o paciente. São perguntas assim meio que, como é que eu posso falar aqui? Na questão que o Jodiel está falando, é que a gente devemos ouvir o paciente e fazer uma ausculta. O que é a ausculta? Ver o que o paciente está falando e aí ver qual que é o objetivo daquilo dali. Porque ouvir é muito fácil, né? Ouvir é muito fácil. Só que eu tenho que entender, interpretar o que é que ele está falando. O que ele quer passar para mim. Qual que é porque às vezes ele não tem essa coragem. Então, eu como profissional de saúde, eu tenho que passar essa segurança para ele. Entendeu? Porque às vezes ele tá ali tentando falar, às vezes ele quer demonstrar o que tá passando, só que ele não tem coragem. Então eu tenho que passar essa segurança, eu tenho que encorajar o meu paciente. Ele tem um receio de falar, né? Devido ao que ocasiona a doença. Buscar compreender a perspectiva do cliente sobre a situação temida, ouvir atentamente o paciente, encorajar a verbalização dos sentimentos, percepções e medos, orientar o paciente quando ao uso de técnicas de relaxamento, né? São as intervenções. E são intervenções simples, igual essa técnica de relaxamento. O que é? Primeiramente, ver o que o paciente gosta de fazer. Como a nossa colega Ana Carolina falou. É andar no parque? É ouvir uma música? Então, eu separar uma hora do meu dia para eu fazer alguma coisa que vai me relaxar. Se eu tô naquela euforia, naquele pânico, naquela respiração ofegante, então eu vou parar e vou respirar lentamente, né? Vou liberar o gás carbônico que tá. Porque aquilo dali que tá trazendo a minha ansiedade. Então eu vou o quê? Vou respirar o meu O2, né? E aí eu vou o quê? Eu vou acalmar, vou liberar serotonina no meu cérebro, né? Pro meu corpo sentir o quê? Sentir menos ansiedade, onde que vai sentir mais prazer. Através de uma música, através de estar com pessoas que eu gosto, através de quê? Uma motivação visual, é ler um livro, é assistir um filme que eu gosto. Então são coisas que dão prazer. E assim, quais são esses prazeres? O que eu sinto prazer é diferente do que ele sente. Eu tenho que respeitar isso e não eu tenho que criticar. Você gosta de andar? Eu não gosto. Eu não gosto de ouvir música, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Mas o que você gosta de fazer? E sempre dando essa alternativa para o seu paciente. E fazendo com essas intervenções, nós temos um NOC, né, que é o resultado esperado dessas intervenções. O indivíduo deverá relatar um aumento no conforto psicológico e fisiológico, né? E também vai demonstrar redução do sentimento de culpa e raiva e vergonha. Aqui nós temos uma frase de uma enfermeira, ela diz assim: engana-se quem pensa que o remédio para a cura das feridas da alma se chama tempo, ele se chama perdão. Então, estamos aqui, né? Falamos um pouco sobre o fator mesmo etiológico, o fator predominante, as causas e os sinais e sintomas da doença. Muito obrigada, meninos. Vocês assim foram, mais uma vez, vocês foram brilhantes.
Espero que tenha contribuído, né, na vida profissional de cada um que tenha assistido. E se tiver alguma pergunta, estamos abertos aqui para responder. Eu quero agradecer também a presença da nossa colega Laura. A Laura, ela é sargenta, ela trabalha na polícia também, e lá ela vê muito essas histórias de suicídio, né, Laura? Com certeza deve pegar muito paciente não, já muito óbito, né, que teve um suicídio, que eu cometei um suicídio. Então, obrigada pela presença sua. Eu que agradeço. Ok, então, gente, obrigada. Meninas, deixo a palavra com vocês. Nós queremos agradecer a senhora pela oportunidade de estar nos dando mais uma vez aqui, né, fazendo essa videoaula, todos os nossos colegas de classe e É muito importante essa questão da videoaula, porque além de enriquecer o nosso conhecimento, a gente vai aguçando nossa maneira de falar e tudo, e a gente sabe que o enfermeiro ele precisa sempre falar muito. O enfermeiro é um profissional que fala muito, fala com o paciente, fala com a família, todo mundo pergunta, e então assim, isso ajuda a enriquecer nosso conhecimento e melhorar a gente como profissional. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Qualquer coisa vocês mandem e-mail.